Oi pessoal, tudo bem? Sou o Nilo, para quem não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Não esquece já de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo com qualquer outra dúvida que você tiver. Esse vídeo aqui hoje a gente vai falar sobre como foi o processo de comprar uma casa aqui em UK. E é isso, então pessoal, eu conto com o apoio de vocês e quanto mais vocês reagirem a esse vídeo, mais a gente fica animado para fazer mais vídeos. Então é isso, vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente decidiu que a gente queria comprar uma casa aqui, né? O que a gente fez? A gente foi no YouTube, no Google, e a gente começou a pesquisar todas as informações que a gente poderia ter. Quanto dinheiro e tal, e tal, e tal. E a gente achou um monte de informação, que é, vamos dizer assim, a forma tradicional de comprar uma casa aqui. E se você olha pela forma tradicional, parece ser um pouco difícil, sabe? Não que seja fácil, mas a gente achou que ia ser um pouco mais difícil. Mas aí tudo bem, aí a gente falou, tá, a gente quer comprar uma casa, vamos começar a guardar dinheiro. Inicialmente eles falam que você precisa de ter em torno de 5 a 10% do valor da casa. E também tem mais um monte de coisas aqui do governo, planos do governo, um monte de coisas que eu não sei, então eu não vou falar pra vocês, mas que eu sei de outras pessoas que já usaram e que usam esses outros planos, mas infelizmente como eu não usei, eu não vou poder falar de uma coisa que eu não usei. Então eu vou contar como foi a minha experiência, o que eu fiz, o que eu precisei. E se alguém disser, Nilo, mas tal pessoa comprou, ela precisou disso, disso e disso. Não sei, mas no meu caso eu não precisei. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, é claro, é dinheiro, né? Porque a gente fez um financiamento, então para qualquer financiamento de casa, carro, qualquer coisa no Brasil ou aqui, você tem que ter a entrada. E essa entrada é em torno de 5 a 10%, no mínimo. Claro que você pode dar mais, só que no mínimo esse valor. Então, a primeira coisa, você precisa de dinheiro. Então, você vai ver qual é o valor que você está procurando, qual é a casa que você está procurando, de qual o valor, e aí você já pensa que você vai precisar guardar no mínimo 5% daquele valor. Aí, isso é só para entrada, só que tem mais um monte de outras coisas que você tem que pagar. Aqui, para você comprar uma casa, você precisa ter um advogado, que eles chamam de solicitor. E esse solicitor é o advogado que faz tudo. O seu advogado contata o advogado da pessoa que está vendendo e eles fazem todos os trâmites de documentação, etc. Você só assina e manda para o advogado. E você precisa de um mortgage advisor. O que é isso? É como se fosse um cara que eles te ajuda a achar o melhor financiamento no banco. Tem um monte de taxa de juros diferente, e o que vai definir a sua taxa de juros é o seu credit score, que é como se fosse a pontuação do Brasil, que você tem essa pontuação no CPF, aqui também tem essa mesma pontuação, e se você tiver uma pontuação boa, o banco vai te oferecer uma taxa de juros baixa. Se você tiver uma pontuação média, o banco vai te oferecer uma taxa de juros mais ou menos. E se você tiver uma pontuação não ruim, porque se estiver ruim o banco nem vai te oferecer, né, a oportunidade de fazer, mas se não for muito boa, ele pode te oferecer uma taxa de juros muito alta. Então, para comprar uma casa você precisa da entrada de um advogado que vai fazer o trâmite para você, que se chama solicitor, e de um mortgage advisor, que é o cara que vai fazer esse trâmite do banco, etc. Encontrar qual que é a melhor oferta para você. Ele já sabe onde vai ser o melhor, porque ele tem contato com todos os bancos, e ele pega o seu perfil, ele vê o seu perfil, ele manda para vários bancos, os bancos dão a oferta para ele, e aí ele te passa qual banco fez a melhor oferta. Praticamente é isso. Então, essas são as três coisas. No nosso caso, agora eu vou contar como foi o nosso caso. A gente ligou no nosso banco, eu liguei no meu banco, e o Marco ligou no banco dele, e a gente perguntou como seria se a gente fosse fazer, né, um financiamento de uma casa. E nosso banco, mais ou menos, assim, não era muito bom, não estava muito claro, não era uma coisa muito clara. Só que o nosso banco, ele pôde oferecer pra gente uma carta, que é uma carta que diz que caso a gente queira fazer um financiamento, a gente vai ser aceito, como se fosse uma pré-aprovada, que se chama, meu Deus, esqueci o nome, eu vou escrever o nome aqui embaixo que eu esqueci o nome. É um nome que você tem que pedir no seu banco,
e você dá todas as informações, quanto você ganha e tal, e tal, e tal, e o seu banco faz esse... Eu vou colocar o nome aqui pra vocês. E aí o banco fala, olha, pelo seu perfil, pelo o valor que você vai dar de entrada, a sua renda mensal, anual, que eles veem aqui, você consegue comprar uma casa de até X valor. E aí você pega e quando você for ver a casa, geralmente eles perguntam, você tem esse papel? Porque se você não tiver, pra eles não vão meio que te levar a sério. Se você tem, então eles já te levam mais a sério, porque eles veem que você é uma pessoa que pode comprar uma casa, você não tá só olhando por olhar. Então tá bom. Aí a gente tinha esse papel e tal, e a gente tava guardando dinheiro e guardando. E eu achei uma casa online, eu vi que tinha uma casa, era uma casa nova. Nunca ninguém tinha usado. E a gente ligou, né, pra marcar pra ver a casa. E a gente ligou e eles marcaram pra gente ver, acho que uns 3, 4 dias depois, que era uma casa nova, que é essa casa que a gente comprou. E a gente foi lá ver. Quando a gente chegou lá, tinha já toda uma estrutura, porque era tipo um condomínio, tinha 24 casas para vender. Então eles montaram toda uma estrutura e quando você chegava, eles meio que te cadastravam e eles te falavam, olha, se você quiser a gente tem um solicitor para te indicar e a gente tem também um mortgage advisor para te indicar. Então pra gente já foi ótimo, porque a gente não precisou procurar por alguém, eles mesmos já indicaram alguém deles, assim, não era, é uma outra companhia. Desculpa, passando uma moto aqui na rua. É uma outra companhia, mas que já fez também, já tava assim, parceira da construtora que tava vendendo. E aí a gente fez esse cadastro e tal. Só que essas casas que tava pra vender, elas era um plano mais ou menos assim. O governo tinha um terreno aqui, o governo comprou esse terreno, o governo pagou pra essa construtora construir as casas, e o governo tava vendendo as casas. Só que o governo não, o município, né? Prefeitura. Só que aqui, em Londres, é dividido por vamos dizer, subprefeituras. E tinha uma pontuação. Vamos supor, se eu queria comprar essa casa, eu falava que eu queria comprar, eu tentava comprar, mas outras pessoas também estavam tentando comprar. E tinha essa pontuação para decidir quem compraria a casa ou não. E aí tinha vários fatores que cada fator significaria um ponto. Então, se você morasse já nessa subprefeitura desse bairro, que é Newham, que é onde eu moro, você tinha um ponto. Eu morava aqui, o Marco também morava aqui. Então, a gente já tinha 2 pontos. Se você trabalhasse, você tinha mais um ponto. E eu trabalho aqui, que eu trabalho no shopping, que é aqui. Então, eu já tive mais um ponto. Então, a gente tinha 3 pontos. Aí também tinha, se você tinha um filho, você tem mais um ponto. Ou se você é aposentado. Tinha vários fatores lá. Então, a gente tinha 3 pontos em total. E a gente falou, ó, vamos tentar, né? Se der, deu. Se não der, a gente vai procurar outra. E aí a gente foi, fizemos tudo, fomos no banco, fizemos tudo que tinha que fazer, eles fizeram, a gente praticamente não precisou fazer nada, a gente só foi uma vez encontrar o Mortgage Advisor, e ele falou pra gente, antes da gente ir, ele já tinha todas as propostas lá, a gente mandou os documentos pra ele por e-mail, ele já mandou pra todos os bancos, recebeu as propostas do banco, aí ele marcou com a gente um agendamento pra gente ir lá. A gente foi lá, ele falou, ó, tem isso, qual que vocês querem? E aí a gente escolheu qual que a gente queria, que seria melhor pra gente. E aí a gente mandou isso pro advogado do pessoal que tava vendendo a casa. E aí eles falaram que se tava bom, se não tava, porque às vezes eles podem falar assim, se estavam vendendo a casa por um valor X, 500 mil. E aí eu falo que eu quero pagar 500 mil, aí uma outra pessoa vem e fala que quer pagar 550, eles vendem pra quem quer pagar 550. Então tinha todo esse processo também que a gente tinha que esperar, né, pela pontuação, e aí pelo valor da proposta e por tudo. Enfim, a gente esperou tudo. No final das contas, foi tudo aprovado, a gente foi aprovado, a gente colocou 3 casas como opção. E a que a gente queria mesmo era essa daqui, que as outras eram um pouquinho diferentes, mas essa era mais o que a gente queria. E aí no final eles aprovaram a gente pra comprar essa casa aqui. E tá bom, aí tava tudo certo. A gente tinha que pagar a entrada, que a gente pagou 10%, e a gente tinha que pagar a entrada e esperar, né? A gente não paga a entrada direto pro vendedor. A gente transfere o dinheiro da entrada para o nosso advogado, e o nosso advogado transfere para eles. E aí eles entregam a chave pro nosso advogado, e o nosso advogado entrega a chave pra gente, praticamente assim. Não sei se dá pra comprar uma casa sem um solicitor, mas eu acho que não dê.
E, então foi isso. Aí isso foi lá em novembro, mais ou menos, tava tudo certo. E a gente só tava esperando eles fazerem, né, essa transação. Ia precisar de fazer toda a documentação, prefeitura e tal, escritura da casa, tal. E aí começou a enrolar, enrolou. Aí novembro foi, a gente achou que ia se mudar pro Natal, e já não se mudamos no Natal. Aí começou janeiro enrolando, fevereiro enrolando, março enrolando, coronavírus. Aí coronavírus enrolou ainda mais. E aí a gente já tava, tipo, desanimado, assim, né? Porque, imagina, você se planeja pra comprar uma casa por tanto tempo e passa 6 meses quase, você só tá esperando e nada acontece. E a gente já tinha transferido todo o dinheiro da entrada e tudo, tá bom. E, inclusive, você, quando comprar uma casa aqui em UK, você tem que pagar um imposto que se chama Stamp Duty. Duty, I don't know. E aí, geralmente é 5% da casa. Quando você é um comprador de primeira viagem, é 5% do valor da casa. Quando você é um comprador de primeira viagem, você não paga esse imposto até 300 mil. E aí, quando chega em 300 mil, você paga 5%. E foi o nosso caso. A gente, como era uma casa mais de 300 mil, até o 300 mil a gente não pagou. E aí, depois de 300 mil, a gente teve que pagar. Que foi um valor muito grande também. Que aí, por isso você tem que pensar. Se você tá vendo esse vídeo e quer saber como comprar uma casa, com certeza você nunca comprou uma. Então, é isso. Se você comprar uma casa até 300 mil, você não vai pagar esse imposto. E aí, o que passar de 300 mil, você paga 5% do valor da casa de imposto por governo. No nosso caso, a gente teve que pagar porque passou de 300 mil. Caso não fosse mais de 300 mil, a gente não pagaria. Então, vamos supor assim, a casa custa 400, você vai pagar 5% de 100 mil, porque é 300 mil, você não paga. Depois de 300 até o 400, 100 mil, 5%, que seria 5 mil. Então, isso seria só de imposto, sem contar a entrada, sem contar o valor que você paga de advogado, o valor que você paga de tudo. Então, no total, você precisa ter um bom planejamento. Não é difícil, a única coisa que você precisa é dinheiro, pra falar a verdade. E não é muito dinheiro também, porque se você se planejar, é possível. Aqui, como a gente sabe a vida como é aqui, então não é uma loucura assim, tipo, ai meu Deus, no Brasil eu preciso juntar 100 mil reais no Brasil. No Brasil a gente nunca consegue juntar 100 mil reais. Eu não conseguiria, não sei, no que eu fazia no Brasil. E aqui, assim, se você e o seu parceiro quiser, você consegue juntar um dinheiro rápido. Não rápido, mas é muito mais fácil de guardar dinheiro aqui do que no Brasil, isso é a verdade. Então foi isso que aconteceu. Aí quando chegou em maio, que tava no meio do coronavírus ainda, né? E nesse tempo todo a gente mandando e-mail voltando, a gente pensando em desistir e tal, e vai e volta. Aí quando foi em maio, eles mandaram pra gente, falou que tava tudo certo e tal. E que a gente podia se mudar, né? Marcaram um dia, que era o dia do... Tem 2 dias que eles marcam. Um é a completion e outro é o exchange contract, que é um dia pra trocar os contratos. A gente assina tudo, eles trocam de contrato. E aí quando eles fazem isso, eles marcam um outro dia que vai ser a completion, que vai ser o dia que eles vão entregar as chaves. No nosso caso, como eu acabei de falar, tudo isso aconteceu no mesmo dia. No mesmo dia a gente trocou os contratos e no mesmo dia a gente pegou a chave. Geralmente, eu vi muita gente falando que isso não acontece, mas com a gente aconteceu. Então, isso foi um ponto. Então, eu praticamente contei tudo como que foi. A gente começou o processo em setembro do ano passado, mas a gente tava guardando dinheiro muito antes de lá já, né? Então, em setembro a gente começou o processo. A gente achou a casa no finalzinho de setembro, a gente fez a oferta. Em outubro, ficou lá aprovando, vendo se ia, se não ia. E quando foi em novembro, eles aprovaram, falaram que a gente que a gente estava aceito para comprar a casa. Fizemos toda a documentação, encontramos o financiamento no banco. E ficamos esperando até os bonitões quererem fazer essa troca de contrato. Por que não aconteceu antes? Porque é uma burocracia toda. E também a gente veio na casa e a gente achou uma infiltração. Aí eles tinham que arrumar a infiltração. Então tinha várias coisinhas que eles estavam fazendo e tal. Mas a casa já estava tudo pronta. Aí quando foi isso, a gente fez nossa completion. Que foi no dia no dia 25 de maio. Completion e exchange. A gente fez tudo num dia só. E a gente pegou a chave da casa, e aí a gente já se mudou pra casa 2 dias depois disso. Que no nosso apartamento onde a gente morava, a gente já tava
A gente tinha falado que a gente ia sair do apartamento, a gente só tava, tipo assim, todo mês a gente falava, olha, tipo, a gente pode ficar mais um mês. A gente pode ficar mais um mês, que a gente já não tinha mais contrato, que a gente fechou o contrato, falou que ia sair, porque a gente já achou que ia se mudar lá em dezembro, entendeu? Então é praticamente isso. Eu sei que eu não expliquei de uma forma muito técnica, de uma forma muito louca, mas foi praticamente isso. Você precisa fazer o quê? Você precisa de um solicitor, de um mortgage advisor, você precisa da entrada da casa, geralmente de 5 a 10%. Então é isso. Então, espero que tenha esclarecido um pouquinho mais. E é isso, gente. Tipo assim, eu tinha uma meta que queria muito comprar uma casa, mas eu não achei que seria quando agora e tal, com 27 anos. Então deu tudo certo, estou com 27 anos ainda e graças a Deus já deu certo. Agora a gente só tem que pagar a casa, né, que vai mais vários anos aí. E é isso, e tem vídeo aqui no canal, o tour da casa e explicando tudo o que tem que fazer. Caso queiram assistir, tá tudo aí, eu vou deixar aqui. E também é só clicar no meu canal aí, tem um monte de vídeo. Eu faço vídeo já faz 3 anos, mas como eu trabalho aqui, a vida aqui é corridíssima. Então, às vezes eu quero fazer, mas aí não dá tempo, aí quando dá, não dá, entendeu? É uma correria só. Então é isso. Dessa vez deu certo. E agora eu vou responder as perguntas aqui do Instagram. Que fizeram, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Eu vou responder as perguntas pro pessoal que me mandou essas mensagens. Então vamos lá. Primeira pergunta foi da Priscila, minha amiga. Ela mandou: é difícil conseguir um financiamento e qual a taxa de juros? Como eu falei, você precisa ter um tempo aqui, né, para você ter um histórico de crédito, e a taxa de financiamento vai variar de acordo com o banco, de acordo com o seu histórico, né, de crédito, e é isso. Então depende muito, eu não posso te falar, olha, vai ser 1 ou 2 ou 3 ou 4, porque depende, ele varia, tipo, muito mesmo. Aí a Gabs perguntou qual o processo inicial. Como eu falei, o processo inicial é você achar uma casa e você ligar para o seu banco e perguntar se você é eligible para fazer um financiamento. Quanto tempo demorou para juntar o dinheiro para comprar a casa? Demorou uns 2 anos quase, Assim, a gente não parou de viver, porque algumas pessoas falam, eu vou guardar dinheiro pra comprar uma casa e não faz nada. Tipo, não viaja, não faz nada. Vocês podem ver que eu não sou assim, eu continuei vivendo minha vida e tal, fazendo o que dava e guardando dinheiro, entendeu? Porque, tipo assim, não vivendo uma luxúria mais. Então, se a gente não tivesse viajado e só guardado dinheiro, acho que em 1 ano a gente conseguia. Mas como não foi assim, foi acho que 1 ano e meio, mais ou menos. O que mais te mandaram aqui? Algo que os ingleses são melhores que os brasileiros e algo que são piores socialmente. Essa pergunta é da Carol. Tem um ditado, não um ditado, porque o povo muito fala que inglês é muito falso. Não é que eles são falsos, é que é a cultura deles, entendeu? Tipo assim, o mundo tá acabando e eles estão, sabe assim? Aí, tipo, você fica meio enjoado às vezes da cara deles, porque eles são meio falsinhos. Mas não falsos de falsos. É um falso, mas não é aquele falso do Brasil, de falar mal e tal. É aquele falso, sabe, tipo, alguma vez você acabou de ter uma briga e eles estão ali olhando pra sua cara e dando risadinha, sabe? É algo que eles são melhores que o brasileiro. Eu não sei o que os ingleses são melhores que o brasileiro. Eu acho que o que eles têm melhor que os brasileiros é uma cultura, né? Que é a cultura do país deles. Pra mim, é melhor do que a nossa, tipo, culturalmente falando, politicamente falando, economicamente falando. Uma minha amiga perguntou onde você tá trabalhando e qual o salário mínimo. Eu trabalho numa loja de departamentos, como visual merchandising, que é o que eu fazia no Brasil também. Aqui não existe salário mínimo mensal, existe só salário mínimo por hora. Eu não sei quanto é, mas eu acho que é 8,70 £, alguma coisa assim. Por hora. Então você depende. Aqui não é igual ao Brasil, que você vai trabalhar todo o mês igual no Brasil, que a gente não quando alguém fala, eu trabalho meio período no Brasil, é uma coisa meio estranha. Aqui não é assim.
Aqui muita gente trabalha meio período, muita gente mesmo. Então, tudo depende de quantas horas você trabalha, entendeu? Não tem como você prever um salário, porque depende muito. E como é trabalho aqui em Londres, você trabalha em quê? Como eu já falei, já respondi essa. E qual é o primeiro passo para comprar uma casa? Guarda dinheiro. Então acho que foi isso, gente. Eu acho que eu não expliquei esse vídeo de uma forma assim tão perfeita como eu acho que eu deveria. Então, se ficou alguma dúvida ainda, deixem os comentários aqui e eu vou fazer um novo vídeo. Eu posso até ir na internet fazer todo um roteirozinho e fazer um vídeo assim, só explicando os detalhes. Eu tentei mais passar a parte que eu tô tentando nesse vídeo passar mais a parte assim que eu fiz, que foi o meu processo. E não quero falar do que eu não sei, e algumas pessoas sabem mais do que eu, outras talvez menos, mas cada um sabe da sua história. E isso é o que aconteceu comigo, é a minha história. Então, é assim. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, deixar os seus comentários. E é isso. E um abraço, tchau, tchau. Beijo.